continuamos com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o ano extraordinário, o jubileu da misericórdia. Por que extraordinário? Porque a cada 25 anos nós temos um jubileu, né? Cada 25 anos. O último aconteceu no ano 2000, ainda no papado do Papa João Paulo II. O próximo vai acontecer no ano 2025. Mas nesse ano já começou o ano extraordinário da Divina Misericórdia, porque é o ano do jubileu da Divina Misericórdia. Padre Guido, começou hoje, no dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição. E termina quando? Terminerà con la solenidade di Jesus Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico do próximo ano 2016. Que é no dia 20 de novembro. Perfeito. 20 de novembro de 2016. Sim. E as datas não foram escolhidas por acaso, né? Como já falamos antes, hoje nós agradecemos a Deus pelos 50 anos da celebração do grande Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi, vejam só minha gente, foi iniciado por um Papa Santo, João XXIII, e foi concluído com um Papa Beato, Paulo VI. Legal, bonito. Olha só, gente, né? E como é bom saber estas coisas, porque a Igreja apresenta estes verdadeiros campeões, né? E logo em seguida tivemos o Papa Santo João Paulo II. Legal. Por isso, os frutos daquele grande concílio ecumênico, digamos, continuam hoje produzindo para nós um estímulo para experimentar o valor até da mesma misericórdia de Deus. No papado do Papa João Paulo II, ele teve esse ano 2000, que foi um ano jubilar ordinário, né? Aquele que acontece a cada 25 anos. Mas teve ele chamou também um ano extraordinário, não foi? Sim, no ano 1983. 83. Né? Lembrando um especial da redenção, calculando os 33 anos da vida de Jesus, uma coisa assim. Se não me engano, foi nesse ano de 1983, nesse período desse ano extraordinário jubilar daquela época, que ele criou a Jornada Mundial da Juventude, Sim, né? exato. Aquele belo evento da criação da cruz que percorreu o mundo todo. Se não me engano, foi nesse ano de 83. Foi, exato. E não é por acaso que este ano, o momento, digamos, deste ano jubilar, o momento de maior destaque será exatamente uma grandíssima celebração da misericórdia no lugar onde tudo aconteceu como iniciativa divina. Será na cidade de Cracóvia, na Polônia, onde pessoalmente o Santo Padre Francisco irá no mês de julho do próximo ano, que haverá uma grandíssima concentração de jovens, será celebrada a Jornada Mundial da Juventude, com o tema da Divina Misericórdia. Muito bem. Padre Guido, o senhor já começou a explicar no bloco anterior que o Papa Francisco deseja mesmo estar aumentando as possibilidades, vamos assim dizer, para que todo mundo tenha acesso à misericórdia de Deus. Vamos falar a questão da confissão já já. Mas antes, explica para a gente. Tem a questão da indulgência plenária. Queria que o senhor explicasse duas coisas. O que é essa indulgência plenária e como nas dioceses as pessoas podem lucrar, ter acesso a essa indulgência plenária, já que quem passar pela Porta Santa lá no Vaticano, né, vai ter acesso a essa indulgência plenária. Mas nas dioceses espalhadas pelo mundo, como isso significa? Certo. Respondo exatamente para a segunda parte. Hoje o Papa abriu a Porta Santa na Basílica de São Pedro. Ele mesmo tomou a iniciativa e disse que a partir do próximo domingo, todas as dioceses do mundo, através dos seus bispos, terão a possibilidade de abrir uma porta, que será chamada também de Santa, nas catedrais de cada diocese. E além da catedral, cada bispo das dioceses pode também ter a liberdade de escolher uma, duas ou três ou até mais igrejas dentro da sua diocese para ganhar a indulgência plenária. Ou igrejas ou também santuários. Quer dizer que qualquer catedral do mundo todo, né? Catedral, por que chama-se catedral? Porque existe uma cátedra, uma cadeira, onde é a sede do bispo, né? A cátedra, que é a autoridade do bispo, por isso que chama catedral, pois ali existe uma sede de um bispado. Qualquer catedral do mundo equivale à mesma Porta Santa que tem lá em Roma? Perfeito. É verdade que tantas pessoas que têm possibilidade irão até Roma.
Inclusive, é bom saber que a rede até hoteleira da cidade de Roma já tem a agenda completa para o ano inteiro, né? O Papa Francisco está apelando, inclusive, aos religiosos e às religiosas, né, de abrir as portas das casas religiosas para hospedar os romeros que estão chegando em Roma, né? Mas, repito, através desta porta santa que se pode, digamos assim, frequentar para poder passar nas catedrais, que se ganha a indulgência plenária. Agora vamos entender direitinho o que é a indulgência plenária. Respondo, Érica, a sua primeira parte da sua pergunta. A indulgência é a remissão, isto é, o perdão dos castigos temporais merecidos devido aos pecados cometidos, pecados que já foram perdoados. Isto é verdade que Deus perdoa todos os nossos pecados quando nós mostramos o arrependimento e o propósito firme, a vontade firme de não voltar ao pecado. Mas permanece sempre o fato que, devido ao pecado cometido, há um castigo. Este castigo temporal que é perdoado pela indulgência. Mas a indulgência chama-se de plenária. Isto é o perdão total, completo, destes castigos temporais merecidos pelos nossos pecados. E este fruto, esta indulgência, pode ser aplicada, usando a língua latina oficial da Igreja, inter vivos et mortuos. Isto é, seja em benefício das pessoas que estão vivendo aqui na Terra, como também, Eric, em benefício das almas das pessoas que nos precederam na vida eterna e que estão naquela expectativa de chegar no céu e estar no purgatório. Agora, meus amigos, há um outro momento durante o ano, exatamente os primeiros 8 dias do mês de novembro, quando a Igreja concede a indulgência plenária, mas aplicável única e exclusivamente às almas do purgatório. A gente até comentou isso quando fizemos o programa sobre o Dia de Finados. Perfeito. Né? Recentemente nós falamos sobre isso. Mas durante todo este ano, que começou hoje, dia 8 de dezembro, até o 20 de novembro do próximo ano, a indulgência poderá ser aplicada, seja para pessoas vivas, por exemplo, um pecador que vive endurecido no erro, a uma pessoa que precisa mesmo encontrar-se com Deus. E olha, gente, que a misericórdia de Deus age, hein? Olha que esta grande vantagem que, digamos assim, a Igreja, no exercício do seu magistério, concede à humanidade inteira, e quero logo explicar o que quero dizer com humanidade inteira, é grandiosa. E nós estamos ansiosos de ver tantas pessoas encontrar-se com a misericórdia de Deus. O Papa é um grande pastor. Olha, ele já teve um passado no qual ele se destacou pela maneira como se aproximava das suas ovelhas. Né? E dentro deste documento, desta bula Misericordiae Vultus, o rosto da misericórdia, ele fala bem claro que não quer excluir a ninguém. Aliás, se alguém pegasse o documento do Papa, talvez por curiosidade vá lendo somente as últimas páginas, pode ficar até um pouco assustado. Por quê? Porque o Papa usa uma linguagem muito forte diante de um problema que existe em tantos países do mundo, a corrupção. Certo. E chega a dizer, o Santo Padre chama a corrupção de chaga putrefata. Olha que palavra muito forte. Mas diz o seguinte, o Papa: mesmo que você seja o pior pecador do mundo, saiba que a misericórdia de Deus supera a tua fraqueza humana. A tal ponto o Papa mostra a sua bondade
que doa a indulgência plenária, é uma novidade absoluta na história da Igreja, até os presos, até os detentos que não podem sair da cadeia. Ele diz, nesse documento, os presos que passarem pela porta da capelinha dentro da cadeia, também vão ganhar a indulgência plenária. Quer dizer, o Papa Francisco trabalhou de uma maneira para que todos mesmo, pudessem ter acesso de alguma maneira à misericórdia de Deus, a se aproximar de Deus. Vamos só separar um pouco aqui os assuntos, senão a gente pode, às vezes, explicar e nosso telespectador botar tudo de uma maneira só. São duas coisas distintas que a gente está conversando aqui. Sim. A primeira é que o Papa Francisco concede indulgência plenária para quem, por exemplo, passar pela Porta Santa lá no Vaticano, ou como a gente disse, em qualquer diocese tem uma catedral, e as catedrais espalhadas pelo mundo todo também servem como o mesmo jeito se a gente tivesse passado na Porta Santa, né? Então os bispos locais vão inaugurar as suas respectivas portas santas, né? A maioria vai acontecer no próximo domingo, como o Padre Guido disse, e além dessas catedrais, outros santuários também vão ser dedicados a isso. Por exemplo, nós estamos na Arquidiocese de Campinas. Na Arquidiocese de Campinas, a Catedral Metropolitana de Campinas vai ser uma dessas sedes espalhadas pelo mundo, onde vai servir como Porta Santa. Mas também existe a Basílica do Carmo, que é uma basílica aqui da cidade de Campinas, aqui próximo, né, onde a gente está em Valinhos, na cidade de Campinas. Essa Basílica do Carmo também vai servir. Então você tem que se informar na sua diocese. Além da catedral, se existe algum outro santuário ou igreja que também está, vamos dizer assim, autorizada pelo bispo para que sirva de Porta Santa. E a questão da indulgência, isso é um assunto que vira e mexe, a gente toca aqui de novo nesse assunto, nesse programa. As penas dos pecados temporais, a Igreja recorre aos méritos eternos de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que um pecado que já foi confessado, pecado que já foi perdoado na confissão, seja abolido as penas temporais. Isso é indulgência plenária, né? Então, a Igreja, recorrendo aos méritos eternos de Cristo, vem em auxílio dos seus fiéis para que isso ocorra. Durante o ano, muitas ocasiões, é possível que a gente possa lucrar a indulgência plenária. Em alguns casos, indulgência parcial e em alguns casos, plenária. Está aí uma grande oportunidade da indulgência plenária, de acordo com aquilo que o Padre Guido sempre explica, né, Padre Guido? Vamos só repetir. O que tem que fazer para lucrar a indulgência? Exato. Vamos ouvir os itens necessários. Primeiro, o Papa sugere e quer que cada um de nós se possa reconciliar com Deus através de uma ótima e santa confissão sacramental. E a confissão deve ser individual. Certo. Portanto, todos os bispos dizem, gente, não faça isso em cima da hora porque não vai ter padres disponíveis, né? Certo. Por isso, uma confissão. Segundo, participar da Santa Missa e oferecer a Santa Comunhão nas intenções do Santo Padre o Papa. Certo. Certo? Terceiro, passar exatamente pela Porta Santa, marcada pelo bispo, na catedral ou outra igreja, outro santuário, certo? E agora que o Papa diz mais uma coisa, fazer um grande exercício das 7 obras de misericórdia corporal e das 7 obras de misericórdia espiritual. Lembra para a gente, por favor, quais são essas obras? Opa, não é difícil, o catecismo fala bem claro, porque é copia do Evangelho. As obras de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, hospedar os romeiros, visitar os doentes e os presos, remir os cativos dos vícios e sepultar os mortos. Certo. As 7 obras de misericórdia espiritual, dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, confortar os que sofrem, corrigir os que erram, suportar a fraqueza do próximo, perdoar as ofensas e rezar pelos vivos e pelos mortos. Dá para dizer que as 7 obras da misericórdia é uma espécie de roteiro para bem viver esse ano? Sim. Aliás, obrigado por esta sua pergunta. Se alguém tiver a possibilidade de ler a bula
do Papa, por 3 vezes ele toca nestas obras de misericórdia. Legal. 3 vezes. E de onde é que o Papa pegou estas obras de misericórdia? Claro que do catecismo, mas não tem nenhuma novidade a respeito da fala de Jesus. É suficiente pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo de 34 a 36, que encontramos as 7 obras de misericórdia corporal. Muito bem. Aliás, para ler a bula papal, basta acessar o site que já divulgamos, o portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Jubileu da Misericórdia. É a página do portal da Rede Século XXI dedicada ao Ano Extraordinário da Misericórdia. A bula papal está lá disponível para quem quiser ver, entre tantas outras coisas. Eu estava dizendo anteriormente, Padre Guido, de 2 assuntos. O primeiro é a questão da indulgência plenária. Sim. O segundo assunto é a questão da confissão, que tem uma certa novidade durante esse ano. Eu queria que o senhor explicasse bem para a gente, porque nosso tempo, esse bloco já vai acabar, a gente tem na sequência a questão ainda da Imaculada Conceição para falar. Certo. Existem alguns pecados exclusivos que são reservados à Santa Sé. Santa Sé, sim. O Papa Francisco, durante esse ano, em alguns casos, está liberando para que todos os sacerdotes do mundo possam atender essas confissões, inclusive sim, nos pecados que são reservados à Santa Sé. O que isso significa, Padre Guido? Perfeito. Uma novidade absoluta. O Santo Padre, o Papa Francisco, diz que a partir da próxima Quaresma, certo, quando entraremos no período de preparação para a Páscoa, os sacerdotes, com o título de missionários da misericórdia, poderão absolver dos pecados que até então são, digamos assim, reservados à autoridade ou do bispo ou do Papa. Dá um exemplo, por exemplo. O aborto. O aborto. O pecado do aborto, minha gente, os sacerdotes terão esta possibilidade, sem pedir a licença ao bispo e sem pedir a licença nem ao Papa. Só para dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa abortou, né? Sim. O pai, ou a mãe, ou o médico que fez o aborto, qualquer um envolvido no aborto, está nesse pecado terrível do aborto. Vai se confessar diante do padre. Sim. Se o padre não tem uma autorização específica do bispo, ele não pode absolver? Não pode absolver, né? Os sacerdotes, quando têm esse tipo de pecado, está no Código de Direito Canônico, certo, precisam de uma autorização na parte da autoridade eclesiástica. Então, o bispo que precisa autorizar esse padre a atender essa confissão? Exato. O bispo dá porque recebe da parte do Papa. Agora, neste ano, olha só a grande bondade do Papa, não tem limites. Isto é, fazer de tudo para experimentar que superior à nossa fraqueza humana existe esta bondade de Deus. E não é por acaso, minha gente, que até a liturgia, estamos no ano do letra C. Isto é, o evangelista que foi escolhido é São Lucas, certo, que é conhecido como o evangelista da misericórdia, porque Lucas conta inúmeras parábolas da misericórdia divina, o filho pródigo, por exemplo, o bom pastor, etc., né? O bom samaritano. Quer dizer, então, Padre Guido, que alguém que, de repente, infelizmente, cometeu o pecado do aborto, qualquer sacerdote que ele se aproximar, não vai precisar desse sacerdote uma autorização específica do bispo. Ele vai poder perdoar durante esse período? A partir da próxima Quaresma. A partir da próxima Quaresma. Já está definido na bula do Papa, sim. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, porque quando o Papa Francisco divulgou isso, nos últimos meses, onde foi isso divulgado, houve uma certa distorção nesse assunto, né? Algumas pessoas disseram assim, olha, o Papa Francisco agora está considerando que o pecado do aborto nem é tão pecado mais assim. Não mudou nada o que a igreja pensa sobre isso. O pecado do aborto é um pecado gravíssimo e continua pecado. Porém, se a pessoa se arrependeu, ela pode procurar qualquer sacerdote para se confessar. O que acontece, por exemplo, Padre Guido, vamos supor, o senhor não está autorizado numa época comum, fora do ano da misericórdia. Sim. O senhor não está autorizado a perdoar o pecado do aborto, por exemplo. A pessoa chega lá e confessa para o senhor, um exemplo. O que o senhor tem que fazer? Eu, pessoalmente, digo para esta pessoa, amanhã, depois da manhã, volte e me contate, por favor, que desejo falar com a senhora. Portanto, ou com o senhor também, porque também quem financia o aborto
caem no mesmo erro, no mesmo pecado e na mesma responsabilidade. E aí, nesse meio tempo, você vai pedir autorização ao bispo? Exato, peço autorização ao bispo. Agora, há algumas dioceses nas quais os bispos concedem aos sacerdotes também esta autorização, digamos assim, também durante o ano. Então, o padre, naquela hora, já pode absolver. Muito bem. O que o Papa Francisco está fazendo, então, é dando uma autorização especial para que a igreja inteira, que todos os padres, possam perdoar, inclusive, esses pecados reservados à Santa Sé, para que todo mundo tenha acesso à misericórdia de Deus. A gente está encerrando esse assunto, porque depois do intervalo vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Maria. Mas só para encerrar, nós temos o EAD aqui da Rede Século XXI, o ensino à distância da Rede Século XXI. Você pode acessar também lá no nosso portal rs21.com.br/EAD. Nós temos, inclusive, um curso dedicado ao Ano Santo da Misericórdia, um curso específico sobre isso. Também é uma outra maneira, uma outra ferramenta de você se aprofundar nessa belíssima história que está acontecendo na igreja nesse ano. Inclusive, foi o padre Gilberto Lombardo que gravou esse curso lá no EAD. Então, você acessa rs21.com.br/EAD, procura o curso Ano Santo da Misericórdia, entre tantos outros cursos que tem lá disponíveis. Você aproveita para conhecer, se você ainda não conhece, tá bom? A gente vai para o intervalo, na sequência a gente fala sobre a Imaculada Conceição de Maria. Toda essa festa que está acontecendo na igreja da Imaculada Conceição de Maria é assunto da segunda parte do programa Eclésia. Não sai daí, a gente volta já já.